estamos de volta com nossos estudos bíblicos e hoje vamos tratar de um tema que é muito importante. É um tema que geralmente nós tratamos quando falamos sobre soteriologia ou doutrina da salvação. Hoje vamos falar sobre a fé. O tema será fidelidade, firmes na fé. Essas duas letras, fé, é fundamental para o cristão, para aquele que diz crer em Deus. Fé, então, nós dizemos que é uma palavra que significa confiança, crença, credibilidade. A fé é um sentimento de total crença em algo ou alguém, ainda que não haja nenhum tipo de evidência que comprove a veracidade da proposição em causa, a pessoa tem fé, a pessoa crê. Dizemos também que ter fé implica uma atitude contrária à dúvida e está intimamente ligado à confiança. Em algumas situações, como problemas emocionais ou físicos, ter fé significa ter esperança de algo que vai mudar de forma positiva e para melhor. De acordo com a etimologia, a palavra fé, ela tem origem no grego pistia, que indica a noção de acreditar, e equivale ao latim fides, que remete a uma atitude de fidelidade. Já no contexto religioso, a fé é uma virtude daqueles que aceitam como verdade absoluta os princípios difundidos por sua religião. Ter fé em Deus é acreditar na sua existência e na sua onisciência. A fé é também sinônimo de religião ou também de culto. Por exemplo, quando falamos da fé cristã ou da fé islâmica, estamos falando de uma fé com um sentido religioso, com um sentido de um culto. A fé cristã, que nos interessa mais, implica em crer na Bíblia, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, em todos os ensinamentos pregados por Jesus Cristo, que foi o enviado de Deus. Na Bíblia há inúmeras referências ao comportamento do cristão que age com fé. Uma das frases sobre o tema afirma que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê, conforme Hebreus capítulo 11, no versículo 1. Os princípios da fé vêm reforçar aquilo que nós declaramos ser verdade, ser verdadeiro. E os principais elementos da fé, em sua relação com o Deus invisível, que é distinta da fé no homem, estão especialmente englobados no uso deste substantivo e do verbo correspondente pisteu, do grego, sendo eles uma firme convicção que produz um reconhecimento pleno da revelação ou da verdade de Deus. Segundo, uma entrega total a Ele. Terceiro, uma conduta resultante desta fé ou desta confiança. Mas nós falamos que vamos falar sobre fidelidade, firmes na fé. E o que é fidelidade? Antes de dizer o que é fidelidade, há um texto em Gálatas, no capítulo 6, no versículo 9, que diz:
e não cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Então, o fruto do Espírito, conhecido como fidelidade, é algo muito importante, porque isso fala sobre persistência, firmeza de propósito, especialmente quando o caminho é árduo, quando a situação é difícil. Assim que fidelidade inclui firme lealdade, submissão inabalável, persistência, sugere liberdade da incerteza, firmeza que envolve tal submissão aos princípios ou propósitos que não sejam abandonados, a resolução que destaca determinação sem vacilar. Tudo isso implica em fidelidade. No entanto, fé e fidelidade, embora estejam bem próximas, não é a mesma coisa. A fé é aquele poder indefinível, é um dom de Deus, é um dom pelo qual podemos crer em uma realidade que ainda permanece invisível. Como o texto que citamos de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Fidelidade, em contraste, é o funcionamento desse sistema de crenças interiores. Quando temos fé em Deus, aí é que nós agimos com fidelidade. Os atos de fidelidade são a demonstração de nossa fé e as linhas que dão coesão ao nosso sistema de crenças e comportamento. Atualmente nós vivemos em uma sociedade onde as pessoas acreditam erroneamente que ser bom é ser fraco. Mas tal virtude de ser bom revela um caráter maduro e forte, leal a Deus e ao próximo. E como discípulo de Jesus, nosso exemplo maior de bondade, nós precisamos evidenciar nossa afabilidade por intermédio de ações e palavras. Não basta apenas dizer que é bondoso. As pessoas precisam ver esse aspecto do fruto do Espírito em nossas palavras e ações, em seu dia a dia. Fidelidade, firmes na fé. No início da conversão, assim que nos convertemos a Cristo, muitos desenvolvem uma fé inabalável, revelando sua fidelidade ao Senhor. Mas com o passar dos anos, diante das muitas dificuldades, os crentes vão esmorecendo na fé e comprometendo a sua fidelidade com o Senhor. Não podemos nos esquecer que precisamos permanecer até o fim. O livro de Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 10, fala sobre isso. Permanecer até o fim, sem esmorecer. Aí nós temos um argumento teológico. A fidelidade como fruto do Espírito tem muito a ver com a moral e a ética cristã. Esse fruto abençoado coloca o padrão cristão no nível da responsabilidade em palavras
e ação. Houve um tempo em que a palavra de um homem tinha grande valor e um aperto de mão era tão bom quanto um contrato assinado. Isso não parece ser verdade em nossos dias. Os tempos mudaram. Mas o homem que anda com Deus, ele é diferente. Porque nele está o fruto, que é a lealdade, a honestidade e sinceridade. O Espírito Santo concede poder para o cristão ser um homem de palavra. Ainda que seja algo em desuso em nossos dias, algo em extinção. A fidelidade como fruto do Espírito nos torna leais a Deus, leais a nossos companheiros, aos nossos amigos, colegas de trabalho, empregados, empregadores. O homem leal, ele apoiará sempre o que é certo, mesmo quando for mais difícil permanecer calado. Há alguns princípios de fidelidade, que é muito importante ver esses objetivos. Combinar os termos identificadores com os princípios de fidelidade é muito importante. Porque nós, olhando as palavras do apóstolo São Paulo, em Romanos, no capítulo 5, versículos 1 e 2, ele diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz para com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Então vemos aqui que a fé é o fundamento da fidelidade e das outras virtudes que fazem parte do fruto do Espírito. A nova vida que temos em Cristo, ela deve caracterizar-se pela fidelidade e pela sinceridade, em contraste com a antiga vida pecaminosa que nós vivíamos. Vamos ver alguns aspectos importantes desse princípio, ou desses princípios de fidelidade. Esses princípios devem moldar o estilo de vida do cristão. O cristão é atingido em todos os seus relacionamentos. Há uma palavra que contrasta com isso, que é a infidelidade. Aos Gálatas, no capítulo 5, no versículo 6, o apóstolo Paulo escreve: porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por amor. Então nós vemos que a fé aí está como um alicerce que requer o amor para que se expresse e opere em nossas vidas. Da mesma maneira que o marido e mulher provam o seu amor mútuo pela fidelidade um ao outro, assim também nós provamos o nosso amor, que é dirigido a Deus, pela nossa fidelidade à sua palavra e à sua vontade. Nós precisamos entender o significado da palavra fé. Examinemos, portanto, os seus aspectos. Primeiro, falemos sobre a fé natural.
Todo homem, ele nasce com uma fé natural, relacionada simplesmente ao raciocínio humano. Quando embarcamos em um avião, precisamos acreditar que o avião está em condições mecânicas suficientes para o voo. E que o piloto possui o treinamento e a aptidão necessária para conduzir o avião. Exercemos esta fé em nosso cotidiano da vida, de diferentes maneiras. Quando tomamos o ônibus, nós cremos que o ônibus nos levará a tal destino e que o motorista estará habilitado para levar-nos em segurança. Sendo assim, podemos crer em Deus, sem contudo relacionarmos diretamente com Ele. Como no caso de subir a um ônibus ou subir a um avião. Segundo, nós temos a fé salvífica. Essa fé salvífica, ela é concedida a nós quando ouvimos a palavra de Deus, que é ungida pelo Espírito Santo. Como está em Romanos capítulo 10, no versículo 17, Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Diante disto, nós fundamentamos a nossa fé, nós confessamos os nossos pecados e nós aceitamos o dom da salvação divina em Cristo Jesus. Ao ser convencido pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo, nós colocamos em ação a nossa fé. A isso chamamos a fé salvífica. Em terceiro lugar, nós temos a fé ativa. Depois de que aceitamos a Cristo, nós alcançamos uma fé duradoura, ou seja, uma crença firme e resoluta em Deus. Mediante esta, nós permanecemos confiando em Deus, independentemente das circunstâncias. A fé viva e ativa é o que impede-nos de sermos vencidos pelas provações, pelas lutas, pelas intempéries do dia a dia. Nós temos o dom espiritual da fé. Esse dom espiritual da fé, conforme está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 9, é outorgado à igreja de forma sobrenatural, como apraz ao Espírito Santo. Esta fé manifesta-se na igreja através de milagres, curas e outras demonstrações do poder do Espírito de Deus. Esta é a fé divina, mediante um dos dons do Espírito Santo, operando no homem, que é conferida, como falamos, pelo Espírito de Deus. Nós temos também o fruto da fé, que é a fidelidade. Diferente do dom da fé, esta fé cresce dentro de nós. Quando Paulo escreve a sua segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 10, no versículo 15, ele fala sobre isso. Também em 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, no versículo 3, ele lança uma luz sobre esta fé que cresce dentro de nós. A fé como crença, que começamos o estudo falando sobre ela, ou seja, aquilo que é crido, ou o conteúdo de uma crença, é chamado de fé pessoal. Se observarmos Atos dos Apóstolos, o livro de Atos capítulo 6, no versículo 7,
nós vemos que nessa passagem, os sacerdotes aceitaram a doutrina do Evangelho, que passou a ser a sua fé, seu modo de crer em Deus. Há também alguns princípios importantes relacionados à fidelidade. Estes princípios devem moldar o estilo de vida do cristão e nortear também os seus relacionamentos. A fé, como fundamento, requer amor para expressar-se e manter ativa. Da mesma forma que o marido demonstra seu amor para com sua esposa e vice-versa, mediante a fidelidade, nós provamos o nosso amor a Deus por meio da fidelidade à sua palavra e à sua vontade. A fé, meus queridos, nos mantém na presença de Deus. Fé, então, é uma característica que devemos buscar desenvolver da melhor forma possível, pois sem ela não podemos agradar a Deus. A palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é através da fé que nos tornamos mais íntimos de Cristo, porque nela temos a firme certeza do cumprimento da promessa divina acerca de seu Filho, para buscar os seus, a sua igreja. É importante destacar que a fé não consiste somente em crer e confiar em Deus. A fé, como característica do fruto do Espírito, está relacionada à busca pelo servo de Deus em ser honesto e fiel, pois, sendo Deus fiel, Ele espera que também sejamos fiéis, para que possamos desfrutar da perfeita comunhão com Ele através da pessoa de seu Filho Jesus. A fé nos mantém fiéis ao Criador, ao nosso Deus. Quando o homem consegue desenvolver a fé do fruto do Espírito, ele passa por um processo de renovação. E esse processo de renovação é que o mantém fiel ao seu Criador, independentemente da situação que venha a ser exposto. Se em alguma circunstância se apresentar uma condição propícia à infidelidade, o homem de fé certamente irá negar-se a si mesmo, permitindo que a ação do fruto do Espírito domine o seu interior. A fé nos leva então a entender que mesmo em meio à tribulação da vida, é melhor seguir a Cristo, sendo fiel a Deus. A certeza da nossa fé é a pureza de nosso coração, que nos coloca debaixo da provisão de Deus, pois Ele é o único que pode nos dar garantia que irá cumprir o que prometeu. A fé nos garante também a vitória do arrebatamento, que todos nós esperamos. Em alguns momentos da vida, o servo fiel, ele passa e passará por situações de sofrimento. Entretanto, não podemos permitir que tais sofrimentos abalem a nossa fé. Se permanecermos fiéis a Cristo, nós teremos então a nossa fé purificada, e isso irá nos garantir uma certeza de vitória no dia da vinda do Cordeiro.
O Senhor Jesus, Ele tem em alta conta aqueles que são perseverantes nas provações e que em todo tempo têm firmado sua fé nele. Uma postura de fé é preciosa aos olhos de Deus e tem um valor inestimável por toda a eternidade. Tem um posicionamento firme de fidelidade, fornece ao indivíduo a certeza da sua salvação, a segurança de que o seu nome está escrito no livro da vida. A fidelidade de Deus e a mídia hoje é um problema. Os cristãos, eles enfrentam um grande problema na sociedade atual. Por quê? Conviver com uma mídia doente e perversa é difícil, é complicado. No entanto, a Bíblia nos orienta a não nos conformarmos com este século, conforme Romanos capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com este mundo, já dizia o apóstolo São Paulo. Devemos nos fortalecer sempre na palavra de Deus. Porém, é importante saber que a fidelidade está relacionada aqui nesta vida também ao sofrimento. A fidelidade inclui também o sofrer por Cristo e com Cristo. Quanto a isto, a fidelidade está intimamente associada à persistência e à resistência. A Epístola aos Hebreus foi escrita numa época em que os cristãos estavam sob feroz perseguição. Viviam em um ambiente terrível. E é em um ambiente assim que a nossa fé é realmente provada. Em Hebreus capítulo 6, no versículo 12, os elementos da fidelidade e da resistência no sofrimento são destacados. O texto diz: para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que, pela fé e paciência, herdam as promessas. Então nós vemos que a fidelidade é fruto do Espírito, sendo capaz de resistir firme sob quaisquer circunstâncias. Também temos a fidelidade em relação aos nossos votos. Queridos, a fidelidade como fruto do Espírito muito tem que ver com moral e ética, já mencionamos aqui. Este bendito fruto faz com que o padrão cristão se caracterize pela responsabilidade nas ações e também nas palavras. Nós comentamos que já houve um tempo que a palavra do homem tinha um valor tremendo. O homem dizia: eu dou a minha palavra. Mas isso hoje está em desuso. Por isso, votar ou prometer a Deus é coisa séria. Porque o homem que anda na presença de Deus, ele tem que ser diferente, pois nele manifesta-se o fruto do Espírito, que também envolve a lealdade, a honestidade e a sinceridade. O Espírito Santo confere o seu poder ao crente para que ele seja fiel à palavra empenhada. Alguém que cumpre os seus votos é alguém que crê em Deus, é que se mantém fiel independente das circunstâncias. Já o livro de Eclesiastes, capítulo 5, no versículo 5 diz: melhor é que não votes do que votes e não pagues. Quando nós falamos em fé, em fidelidade, nós falamos de algo contrário, que é a idolatria, que é uma negação à fidelidade ao Deus verdadeiro. Em Isaías, no capítulo 42,
no versículo 8 diz: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor a imagens de escultura. O que a Bíblia diz sobre a idolatria? A idolatria é algo que ofende a Deus. Tudo que toma o lugar de Deus em nossas vidas é idolatria. Só Deus merece adoração. O segundo mandamento, em Deuteronômio capítulo 5, os versículos 8 a 10, proíbe a idolatria. Quando lemos a história bíblica no Antigo Testamento, nós vemos que os povos vizinhos de Israel adoravam ídolos, que são imagens de seus deuses. Eles acreditavam que os deuses moravam dentro das imagens que eles esculpiam e que podiam ser manipulados como rituais e sacrifícios. Muitos israelitas adotaram os ídolos e os rituais idólatras desses povos. Basta ver no livro de Juízes, no capítulo 2. Mas a Bíblia diz que há um só Deus, que é Espírito, e que não pode ser representado por imagens, nem objetos criados pelo homem. Deus não mora dentro de estátuas, nem pode ser manipulado por ninguém. Não existem outros deuses, ou melhor, não existe outro Deus, senão o verdadeiro. Quem acredita nesses deuses pagãos, imagens de escultura, está acreditando em uma mentira, está enganando-se a si mesmo. Nós vemos na história do tabernáculo, sobre os querubins da arca, a passagem bíblica sobre os querubins colocados no propiciatório da arca da aliança, ali dentro do lugar santíssimo, conforme está em Êxodo, no capítulo 25, versículo 18 a 20. Alguns teólogos romanistas advogam que podemos adorar e tentam justificar sua idolatria, sua prática idólatra, que não se reveste de sustento algum. Porque não existe na Bíblia, nem no Antigo nem no Novo Testamento, nenhuma passagem sequer que mostre um israelita sincero dirigindo suas orações aos querubins. O propiciatório era a figura da redenção de Cristo, como está em Hebreus no capítulo 9, versículo 5. A Bíblia condena terminantemente o uso de imagens de escultura no meio do altar. Jesus Cristo disse: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Em Apocalipse, capítulo 19, versículo 10, o anjo disse a João: adora somente a Deus. Isso é muito importante para nós, porque os idólatras, a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10, que não entrarão nos céus. Paulo, escrevendo sobre o assunto em 1 Coríntios capítulo 9, capítulo 6 de 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 9 e 10, Paulo diz: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tudo isso leva à heresia,
Você pergunta o que é heresia? Heresia é o ensinamento desviado da palavra de Deus. Em outras palavras, é uma facção que é obra da carne. Herege, meus queridos, é um termo usado na Bíblia para se referir ao indivíduo ou grupos que, deixando a sã doutrina do Senhor, preferem andar teimosamente segundo o seu próprio pensamento e interpretação, abraçando erros doutrinários. Nas epístolas do Novo Testamento, nos é recomendado evitar tais pessoas, porque não passam de falsos irmãos. Veja depois em 2 Coríntios, no capítulo 11 e no versículo 13. Paulo diz: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Isso em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 a 2. Então vemos o perigo da heresia aí. Porque desde os tempos bíblicos, os pensamentos e costumes mundanos, eles procuraram se misturar à doutrina do Senhor para confundir os verdadeiros cristãos. Por isso, observamos que olha só, 1/3 das mensagens do Novo Testamento está relacionado ao combate das heresias. A Igreja de Deus, cheia do Espírito Santo, precisa estar vigilante e defender a sua fé perante as heresias que constantemente ameaçam a sã doutrina que recebemos do Senhor. Em Colossenses, no capítulo 12, versículo 8, Paulo escreve: cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Então nós vemos que esse perigo existe. Por isso a igreja deve estar vigilante. Queremos concluir esse estudo dizendo que nós alcançamos misericórdia para sermos fiéis. A salvação de Jesus nos põe na fidelidade. Essa fidelidade exclusiva a Ele. E nos mantém firmes na obediência à sua palavra. A fidelidade nos envolve em nosso relacionamento com Deus. Fiel é quem não duvida de Deus. Fiel é quem não começa com o Espírito e segue a procissão da carne. Fiel é quem começa com Deus e continua caminhando com Ele. Queridos, sejamos fiéis até a morte e alcançaremos a coroa da vida. Que Deus nos abençoe.